Olá pessoal, professor Leandro aqui de volta para a gente continuar com o nosso assunto em programação orientada a objetos. Nas últimas aulas a gente já falou sobre classes e objetos de uma forma geral, a gente já entendeu o conceito de classes e objetos e na última aula especificamente a gente falou sobre o ambiente Java e porque a gente precisa escolher uma linguagem de programação para aplicar os conceitos de orientação a objetos. Observe que a gente pode escolher qualquer linguagem, na verdade. A gente justificou porque que a gente está escolhendo Java nesse curso, pela popularidade e pela facilidade de aplicar os conceitos e entender os conceitos de orientação a objetos na linguagem. Hoje a gente vai falar sobre a sintaxe básica de classes em Java. E aí sim a gente começa a ver código em si, como esse código funciona, como a gente deve escrever esse código utilizando uma determinada plataforma de desenvolvimento. Bom, nessa sintaxe básica que a gente vai falar como a gente vai escrever atributos, métodos e construtores. Como vocês já entenderam o conceito, o professor Vanilson já citou isso, a gente sabe que uma classe em Java não é nada mais do que uma forma. E esse slide que vocês já viram, uma forma que dá origem às instâncias, aos objetos em si, quando os objetos apresentam valor aos seus atributos. Então, vocês já entendem que uma classe ela tem um conjunto de atributos, que são as propriedades, os dados, e as instâncias da classe, os objetos, eles dão valor a esses atributos. Eles permitem a execução de um conjunto de métodos. Então, isso também vocês já viram. A classe automóvel, que tem um conjunto de atributos, quilômetro, cor, modelo, por exemplo, e um conjunto de métodos, que são ações a serem executadas por cada um dos objetos. A classe define a forma, o objeto, a instância da classe, vai dar valores a esses atributos e permite a execução desses métodos em algum momento. Então, o objeto ele é uma instância de uma classe. Mas como é que a gente escreve uma classe numa determinada linguagem de programação? Como a gente já vem falando sobre Java, vamos ver como é que a gente escreve uma classe em Java e o que é que a gente precisa fazer para que ela possa executar em si. Uma grande observação que a gente precisa fazer agora. Antes de escrever objetos, precisamos escrever classes. As classes são a forma e os objetos as instâncias. Sem uma classe definida, a gente não consegue escrever os objetos dela. Então, todo objeto precisa de uma classe definida para que ele seja instanciado, certo? Como é que a gente define uma classe em Java? Uma classe em Java tem sempre três elementos básicos. Uma classe ela tem atributos, uma classe tem construtores e uma classe tem métodos. Os atributos representam as propriedades dessa classe. Cada atributo tem um tipo associado. Então, quando a gente for definir uma classe em Java, eu uso uma palavrinha reservada chamada de public class para definir uma nova classe. O nome da classe e esse nome define um novo tipo. Um conjunto de atributos, cada atributo com seu tipo associado. Então, é bom lembrar que todo atributo vai ter um tipo, como Java é fortemente tipada, não há como definir variáveis ou atributos que não tenham tipo associado. E métodos vão ser ações ou operações que vão ser executadas em cima dos atributos que vão alterar o estado de um determinado objeto. Se a gente for observar a estrutura de qualquer classe em Java, a gente vai sempre ver atributos, construtores e métodos. Um construtor ele vai ser usado para toda vez que eu for instanciar uma nova classe, eu vou instanciar um objeto dessa classe, esse construtor ele vai ser executado, certo? Daqui a pouquinho a gente vai ver mais detalhes sobre construtores e como instanciar objetos de uma classe. Toda classe ela define um tipo abstrato de dados, um TAD,
certo? Então, toda vez que você definir uma classe, automaticamente você está criando um novo tipo. Java tem vários tipos. Os chamados tipos primitivos são esses tipos que a gente já tem pré-definidos na linguagem. Byte, short, int, long, char, float, double, boolean. Cada um desses tipos representa um tipo integral ou de ponto flutuante e que pode representar alguma coisa em memória. Esses tipos eles não são referência para nada, eles mantêm um valor atômico em memória. Por isso eles são chamados tipos primitivos, certo? E a gente pode considerar os nossos tipos de referência, são as classes que a gente mesmo define ou classes que já são previamente definidas em Java, como é o caso de string, que define uma sequência de caracteres, uma cadeia de caracteres. Object, conta, aluno, professor, automóvel, que a gente vai acabar de definir agora. Então sempre vão existir tipos primitivos, são tipos atômicos, indivisíveis, e tipos de referência. E são esses tipos que a gente vai criar quando a gente estiver criando uma nova classe. Então vamos lá ver como é que funciona uma classe. Eu vou alternar aqui para vocês para fazer um hands-on usando o Eclipse, rapidinho. Deixa eu tirar minha câmera aqui para não atrapalhar. E a gente agora, veja que a gente tem aqui a classe automóvel, essa classe automóvel bem simples, que tem 4 atributos, um construtor e 3 métodos. Cada método executa um determinado procedimento. Observem que a definição de uma classe está sendo feita dentro de um arquivo que tem exatamente o mesmo nome, automóvel.java, o mesmo nome da classe. Dentro de um método, eu vou escrever um determinado procedimento, como, por exemplo, se eu fosse ligar um carro, eu iria alterar o estado de ligado para true e dizer agora, esse cara vai passar a estar ligado. Se eu fosse criar um procedimento de aceleração, por exemplo, eu diria a velocidade atual desse determinado carro vai ser igual a ela mesma, mais 10. Eu estou acelerando o carro. Analogamente, o método frear teria a velocidade atual menos 10. Eu estaria freando o carro. Obviamente, eu precisaria testar se a velocidade não deve ser negativa para o carro não estar com a velocidade abaixo de zero. Não faz muito sentido. Então, a definição de uma classe, lembrem-se bem, a definição de uma classe não executa nada. Classes precisam ser instanciadas em termos de objetos para aí sim executarem um programa. Se eu tentar chegar aqui e mandar rodar essa classe, dar um run, esse cara diz, não dá para executar. O erro que ele dá aqui para mim é dizendo, a seleção que você fez não tem nenhum método main e nem faz absolutamente nada. Uma classe em si, ela não faz muita coisa. E se eu defino aqui dentro um método main, como é que eu faria para executar essa classe? Eu precisaria, antes de qualquer coisa, criar um objeto dessa classe, dar vida a ele. E uma vez criado, aí sim eu consigo executar os métodos. Uma vez criado, eu dou valores a esses meus atributos. Como é que a gente cria objetos? Aí é assunto para a próxima aula. A gente vai ver rapidamente como a gente faz isso na próxima aula. Ok? Bom, então voltando e só lembrando como é a estrutura de uma classe em Java. A estrutura de uma classe em Java tem atributos, métodos, construtores. Na sequência, atributos, construtores e métodos. A gente vai aprender a escrever cada um desses caras em detalhes, sem muita complicação. Para finalizar, o que eu tenho para falar sobre vocês em relação a classes? O corpo de uma classe pode ter atributos, métodos e construtores e outras classes. É bom lembrar disso, porém, não é uma boa prática, então não colocar uma classe dentro de outra. Isso a gente pode ver em algum momento mais avançado do nosso curso. Uma classe pública deve ser declarada dentro de um arquivo.java com o mesmo nome da classe. E toda classe pode ou não ter um método main. Um método main pode estar presente em toda e qualquer classe. Esse método main é a nossa porta de entrada para a execução do nosso programa. Como boas práticas, e sigam isso nos projetos de vocês, nos códigos que vocês forem escreverem para a lista de exercícios ou qualquer coisa,
somente defina uma classe por arquivo. Os nomes das classes devem ser iniciados com letras maiúsculas. Todos os atributos e métodos devem ser iniciados com letras minúsculas, certo? Nome de classe, letra maiúscula. Nome de método e atributo, letra minúscula, certo? Os nomes, de forma geral, devem seguir o padrão de Java chamado de camel case, que é o que você escreve exemplo de, e o de aqui com D maiúsculo, atributo e o A aqui com A maiúsculo. Exemplo de classe E maiúsculo, classe, segunda palavra, com C maiúsculo. Isso facilita bastante a nossa leitura. Por hoje é isso. Na próxima aula a gente vai ver como é que a gente instancia objetos de uma classe e fazer isso de forma relativamente simples com alguns exercícios para vocês entenderem bem como é que funciona o processo de instanciação de classes em termos de objetos na memória de uma máquina. Obrigado e até a próxima aula. Se você entendeu esse vídeo, deixa um like. Se teve alguma dúvida, deixa um like do mesmo jeito, mas fala diretamente com a gente se você tiver qualquer problema. Mas assistir o vídeo, deixa um like para a gente saber que você está assistindo, que você está acompanhando. Valeu, obrigado, até mais.